Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Nós temos baseado, pelo livro A Mente de Cristo, livro esse da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós vamos estudar a unidade número 4, a lição é a número 2, onde nós vamos ver a primeira virtude, vamos estudar a primeira virtude da sabedoria que vem do alto, ou seja, da sabedoria divina, que é a pura, Vamos ver o alvo da nossa lição, então, que é onde queremos chegar com o estudo dessa lição. Ao final, você deverá compreender a importância da pureza na vida cristã. Os propósitos da lição, primeiramente no sentido do saber. Ao final, você deverá compreender a pureza como fundamento da sabedoria divina. Agora, conhecer o propósito no sentido do sentir. E ao final você deverá perceber a necessidade de consagrar a sua vida a Deus nesse mundo caótico, para que você seja de fato luz e sal da terra. E conhecer o propósito agora no sentido do agir. Ao final do estudo, você deverá aplicar a virtude de pureza na vida diária, nos pensamentos, atitudes e relacionamentos, tendo Cristo como seu padrão de vida e não o mundo. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Paizinho. Muito obrigada por tudo. Neste momento eu te peço, Pai, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Seja tu mesmo a ministrar esse assunto tão maravilhoso aos nossos corações, para que possamos, Senhor, desenvolver todas as virtudes da sabedoria que vem do alto, Pai, para que a cada dia mais sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço que tu abençoes a cada ouvinte dessa videoaula. É a oração que eu te faço, Paizinha, faço no nome, que é sobre todo o nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como introdução, eu vou comentar, relembrar algo que eu sei que os irmãos já sabem, mas são conceitos que eu vou precisar aqui. Nós temos estudado, nós temos visto que a palavra de Deus, ela purifica a nossa mente, o nosso coração, não é verdade? Nos levando aos processos da santificação e da pureza, ok? O próprio Cristo, o próprio Jesus, quando aqui esteve, falou para os seus discípulos, Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, João 15:3. Então, vocês veem que a palavra purifica, E lembrando também que, embora não vivamos segundo os padrões deste mundo, nossa mente sofre interferências do mundo, não é verdade? Necessitando se reorientar, ou em outras palavras, se purificar de acordo com a maneira de pensar de Deus. Concordam? Então, e como é que isso é feito? Isso é feito através da leitura e da meditação da palavra de Deus, porque, como eu disse, iniciei, ela tem um efeito purificador da nossa mente. Ok? Vou dar agora uma palhinha da aula de hoje, mas na aula de hoje nós vamos estudar são 8 virtudes da sabedoria que vem do alto, da sabedoria divina, que está lá em Tiago, capítulo 3:17, que eu já vou falar para vocês esse versículo, ok?
Então, nós vamos iniciar pela pureza, conforme eu falei. Mas também, lembrando que no livro A Mente de Cristo, o autor, é porque eu achei interessante, eu quero já deixar aqui também para vocês, ouvintes dessa videoaula, que cada virtude, ela pode nos conduzir, cada uma das virtudes, né, que eu falei, que está em Tiago 3,17, ela poderá nos conduzir se nos distrairmos na nossa caminhada espiritual, ok? Se deixarmos assim de meditar na palavra, coisas dessa por aí. Aí ela poderá nos conduzir, cada virtude poderá nos conduzir aos opostos e também às distorções, né, de cada uma delas, para a alegria de Satanás. Então, mas também nós temos que dar graças a Deus, sabe por quê? Que nos dará o discernimento espiritual através do seu Espírito Santo que habita em nós, né? Porque para que isso não venha a ocorrer de jeito nenhum na vida do cristão prudente, aquele que está sempre ligado, ligado a Deus em orações, em meditações em sua palavra, né? No estudo da palavra. Por quê? Porque ele conseguirá, assim, discernir as ações, os pensamentos corretos das ações e pensamentos que não são corretos, né? Que são incorretos. Então, vamos ver. Nós vamos iniciar pela primeira, nessa aula de hoje, né? Pela primeira virtude, que é a pura, né? Nós já vamos falar o versículo. A pura é a primeira, a pureza, como preferirem. E o oposto de pura, segundo o autor colocou aqui, é luxurioso, que é o mesmo que lascivo, né? Imoral, impuro, depravado, né? Ou ele poderá levar esse oposto se nós nos distrairmos, né? Ou também a distorção de puro, que vem a ser puritano. O que significa ser puritano, né? É uma pessoa legalista, uma pessoa farisaica, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, rígida, severa, né? É uma pessoa austera, né? É austero, rígido, severo, são tudo sinônimos de puritano. E eu falei também farisaica e me fez lembrar que Jesus chamou os fariseus de hipócritas, inclusive. Por quê? Porque eles eram legalistas em extremo e eles ficavam firmados na lei mosaica, não querendo que o povo deixasse de cumprir um preceito da lei, ainda acrescentava mais preceitos, né, para que o povo não errasse, mas eles mesmos não conseguiam cumprir toda a lei, né? Por isso, eles não viviam aquilo que pregavam, e aí Jesus também os chamou de hipócritas, né? Então, nós não podemos ser farisaicos, não podemos ser como os fariseus foram, né? Tá certo? Então, nós vamos fazer a introdução já falando do nosso versículo que eu disse, que está em Tiago 3,17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, né? Deixa eu me lembrar, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, né? Sem parcialidade, ou seja, imparcial e sem hipocrisia, né? Sincera. Esse foi o versículo de Tiago. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Então, a pureza, que é a nossa primeira, que é o assunto da nossa aula, vamos estudar a pureza dentro do propósito de Deus. Qual será esse propósito de Deus, né? Desde o princípio, o propósito de Deus para nós, né, seus filhos, é claro. Qual era? Conformar-nos à imagem de seu Filho Jesus, o que é o mesmo,
né, de dizer, tornar-nos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, ele disse, olha, esse é o propósito, deixou claro, né, assim, que era conformar-nos à imagem de seu Filho. Isso que eu acabei de falar está pautado, né, em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, que eu até vou ler para vocês agora. Se vocês quiserem acompanhar aí de casa, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E ao que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aqui, segundo a presciência de Deus, ele estava dizendo, olha, pois Romanos, né? Paulo falou, olha, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, a presciência de Deus. Nós estamos no tempo Cronos, né, onde tudo é cronometrado, mas Deus habita no eterno. Para ele tudo já aconteceu, ele é onisciente, né? E tanto que quando nós estávamos sendo criados no ventre da nossa mãe, ele já nos contemplava e nos chamava pelo nome. Olha que lindo, porque ele é Deus, né? Todo poderoso, nos formou, então ele tem essa presciência. Ele sabia que a Marilene, iria aceitá-lo no dia 5 de agosto de 1980, né? Quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e cada um de vocês também, né? E por isso, como ele antes me conheceu e pela ciência dele sabia que eu ia aceitar, ele me predestinou, ele depois me chamou, né? Me justificou. Como é que ele justificou? Pelo sangue de Jesus, e me glorificou. Como? Como que nós somos glorificados? Quando recebemos o Espírito Santo dele, né? Jesus não falou, eu vou para o Pai, mas, né, não vos deixarei órfãos, nos deixou o Consolador, o Espírito dele. Então, ele nos glorificou, porque Deus é luz, Deus é glória, né? Ainda diz a palavra de Deus que a glória de Deus é muito superior à do sol, né? Ninguém consegue nem olhar para o sol, né? Não foi Moisés que nem teve que olhar a parte quando ele já estava Deus, né? Quando ele já estava até de costas, porque não consegue, não é assim? Então, nós somos também luz, nós carregamos a luz de Cristo em nós, por isso que nós estamos neste mundo, né? Para sermos luz e o sal da terra. Mas voltando a esses versículos, aqui vocês veem encadeamento de 5 verbos, né? Conheceu, aqueles que antes conheceu, predestinou, não foi isso? Chamou, justificou e glorificou. São 5 verbos. E esses versículos foram tratados, foram conhecidos, melhor falando, com esse nome lá no século XVI, já vou falar melhor, como corrente de ouro, ou por outros teólogos, correntes de ouro da salvação. Esse foi o nome dado por William Perkins, que foi um teólogo, né, puritano, um teólogo reformista, né, inglês, que deu esse nome até como título da obra literária que ele fez, que ele escreveu, que foi um livro com esse nome. E foi muito aceito essa terminologia, que na realidade não é nem uma terminologia simples, trata-se aqui de uma metáfora teológica,
né, muito utilizada pelos teólogos, como eu disse, no século XVI, porque o livro foi lançado em 1590 e até hoje esses versículos de Romanos 8, 29 e 30 são também conhecidos e tratados. Por quê? Corrente de ouro, vou botar, da salvação. Bom, primeiro aqui, o William Perkins, ele estava aqui retratando, mostrando os passos de Deus, tá? Os passos de Deus para o processo da salvação do homem. Ele mostrou que eram elos, é como assim, uma corrente cheia de elos, né? E esses verbos é como se fossem aqueles elos da corrente que estão todos ali entrelaçados. Ele primeiro conhece a pessoa, sabe se vai aceitar ou não a Jesus, e aí ele predestina a pessoa, chama a pessoa, né? Aquele cuidado, justifica e glorifica, né? Com o Espírito Santo. Quer dizer, coloca mesmo selo da nossa salvação, da nossa redenção, que um dia teremos. E o William Perkins, ele foi muito assim feliz, né, quando ele colocou essa metáfora. Eu deixei até uma nota técnica, preparei uma nota técnica sobre o assunto, uma nota explicativa mais ampla, e eu vou deixar lá no nosso grupo até, mas o pessoal aí de casa pode fazer, da videoaula, pode fazer até essa pesquisa, ok? Então, como eu falei, né, desde o princípio, Deus, o propósito de Deus para nós era conformar-nos, né, à imagem de seu Filho. Então, aqui voltando, a sabedoria que vem do alto, nós sabemos que não é apenas para conhecimento, né? Conhecimento espiritual, não, de jeito nenhum, não é só para nós termos o conhecimento ou esse aprendizado, não, mas acima de tudo é para nós termos um modo de viver que reflita o caráter de Cristo, né? Começando no coração e na mente nossa, de todo cristão, que eu quero dizer, para que este cristão possa, então, refletir ao mundo a luz de Cristo. Tudo bem? Por isso, Tiago afirma, né, que a primeira característica dessa sabedoria é a pura, ou é a pureza, tanto faz, porque ela governa, né, todas as demais virtudes. Quem é puro, né, é pacífico, é moderado, é tratável, é cheio de misericórdias e bons frutos, né? Assim, é imparcial, é sem hipocrisia. Então, as outras virtudes todas são oriundas da primeira, mas quem não tem uma mente e um coração puro, não vai ter paz, não vai ter mais nenhuma, né? Não vai desenvolver mais nenhuma das outras virtudes que aqui foram faladas, né? O termo pura também, se vocês prestarem bem atenção, carrega a ideia, né, de algo sem mistura. Pureza, pura, algo sem mistura, ou seja, não contaminado. No nosso caso, que somos cristãos, nós estamos no mundo, então nós não podemos nos deixar contaminar por interesses carnais, por exemplo, ambições egoístas. Nós sabemos, né, que o mundo é egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, talvez, né, venha o outro, né, e nós não podemos nos deixar contaminar, e também por motivações até ocultas, que sejam ocultas, mas que a gente sabe que vai contra aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. O que eu quero dizer é que não existe verdadeira sabedoria onde há intenções contaminadas. Tudo bem? Deu para perceber direitinho? E para alcançarmos assim a pureza, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo que habita em nós.
Concordam, né? Porque afinal nós queremos viver conforme os padrões de Cristo e não do mundo. Não é isso que Romanos 12, 2 diz? Sim, Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, comproveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu estou me referindo à parte A, inicial, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo. A gente sabe que o mundo não nos define mais, né? Deixou de nos definir há muito tempo. E Deus também nos dará o discernimento espiritual para nós vivermos segundo esse padrão, que é Cristo, né? Ok? Em Jesus nós não vemos essa pureza de forma perfeita? Sim, nós vemos. Olha, os pensamentos de Jesus todos alinhados à vontade do Pai, não é? As intenções também eram limpas, transparentes, puras. E as ações, né, de Jesus, do nosso Mestre, todas guiadas pelo amor e pela verdade. Lá em João 14,6, ele não diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. E ele, então, as ações dele foram guiadas, como eu disse, pelo amor, porque tudo que ele fez, até a vinda dele, a morte, a ressurreição, para nos salvar, foi por amor e pela verdade, né? Então, na realidade, a pureza funciona como um filtro de discernimento. Vê se vocês vão acompanhar. Pois um coração, né? Porque um coração impuro distorce as decisões espirituais, né? Que nós muitas vezes temos que tomar. Então, a pureza, por isso que eu falei, ela funciona como um filtro do discernimento. Assim, a pureza acaba protegendo o homem, protegendo contra o autoengano espiritual. Não é isso? Sabendo mesmo, nós temos que saber que as decisões puras, portanto advindas, né, de uma mente e um coração puros, vão produzir paz duradoura, né? Não é a segunda virtude? Primeiro, né, é a pureza, depois vocês serão pacificadores. Então, a paz duradoura, não apenas o alívio momentâneo que o mundo dá, né? Então, as decisões puras, voltando aqui, são advindas mesmo, né, de uma mente e um coração puros e vão produzir, não foi isso que eu falei, paz duradoura, não a que o mundo dá, né, a passageira, levando a relações harmoniosas e também leva o quê? A decisões, como é que eu diria, equilibradas, né? Decisões equilibradas, pautadas na palavra, levando assim a pessoa a ter uma vida que reflete, ou que reflita o quê? Justiça. O próprio Deus é justo, né? Deus é justiça. Então, nós vamos também refletir a justiça, nós vamos refletir a sinceridade, né? Todas a integridade. Que mais? Bondade. Também ajuda, nós vamos ter empatia, né, em olhar um irmão, um próximo, em ajudá-lo em suas necessidades. E vamos também ter uma vida que vai refletir amor e os frutos espirituais. Até um assunto que nós vamos estudar daqui para frente, né? Gálatas 5, lá, e nós vamos ver isso. Acho que verso 22, 23, se não me engano, nós vamos estudar e nós vamos conseguir produzir esses frutos. Então, aqui, nesse caso, a pureza, a pessoa pura, ela está, aliás, sempre
perdoando, não é verdade? Abrindo mão, assim, de ressentimentos, de mágoas, amando sem esperar nada em troca e falando também palavras que edificam, que encorajam e que instruem, não é? Ou seja, ela se liberta, a pessoa que é pura e que está sempre perdoando, ela se liberta das prisões de portas abertas que nós também estudamos há pouco. Né? Nas videoaulas passadas eu falei sobre elas. Por quê? Porque ela abre mão daqueles ressentimentos, mágoas, afinal Cristo já nos libertou de tudo. E o Provérbios 4, verso 23, o que diz? Sobre tudo o que se deve guardar, né? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, né? Ser puro, portanto, à luz do Evangelho, não é isolamento social, não, isolamento do mundo, né? Eu falei, não é. O homem está no mundo e Cristo não pediu que nos tirasse do mundo. Então, nada de querer se isolar para ser puro, né? Para obter a pureza. Não é isolamento do mundo. Em outras palavras, pureza não é fugir das pessoas, da sociedade ou até da realidade, nada disso. Isso seria, vamos dizer assim, viver numa bolha espiritual, longe de quem pensa diferente. Não é por aí não, né? Nós estamos no mundo. E Jesus deixou isso bem claro, né? Quando ele, como eu falei, lá em João 17,15, ele diz ao Pai, em oração, né? Não peço que os tires do mundo, mãe, e sim que os livres do mal. Que os guardes, né? Do mal. Depende da tradução. Daí concluímos o quê? Que o problema... Vê se vocês concordam. Nós vamos concluir que o problema não é estar no mundo, né? De jeito nenhum. E sim pertencer ao sistema do mundo. Tudo bem? Ok. O que, de fato, não é o nosso caso. Nós não pertencemos ao sistema do mundo, né? Pois a nossa vida... Eu espero que a sua vida também, ela está o quê? A nossa vida está consagrada ao Senhor. Aleluia! O que significa isso? Dizer que a nossa vida está consagrada ao Senhor? Ora, o nosso coração está separado para Deus, em primeiro lugar, é Ele, né? A mente também está sempre dedicada a Ele. As nossas ações, as nossas escolhas, todas elas alinhadas a Deus, à vontade de Deus. Isso é que está, assim, consagrado, né, a Deus. E nós estamos. Assim, ser puro à luz do Evangelho, nesse mundo, não é, prestem atenção, não é ausência do contato com o pecado alheio, não é. Mas é a ausência da conivência com o pecado no nosso coração. Isso sim. O que diz 1 Timóteo 5:22? Não seja cúmplice dos pecados dos outros, né? Isso é na versão NAA. E ele continua, conserve-se puro. 1 Timóteo 5:22 diz isso, não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então, nós vemos isso, e provando também que pureza, segundo a sabedoria divina, não é apenas pureza moral externa, aparente, não, mas é, acima de tudo, uma integridade interior, uma integridade de espírito, principalmente, né, no coração e na mente. Nossos pensamentos, todos têm que ser o quê? Tem que ser puros, né? De boas intenções, as nossas ações e por aí vai. Tiago 1, no capítulo 1, no verso 27, ele resume bem isso. Porque ele escreve lá, a religião pura e imaculada
Aí ele fala um monte de coisa. Depois ele fala, no final, guardar-se incontaminado do mundo. Né? Guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós vivemos sim no mundo, mas não podemos nos deixar contaminar, né? Pelos valores do mundo, aquilo que ele define, o mundo define como certo. Não. Então, onde guardar-se, olha, aqui eu li agora de Tiago, né? 1:27, né? Onde o final é guardar-se incontaminado do mundo. Não foi isso que eu falei do versículo? O guardar-se é uma atitude ativa do cristão, é ou não é? Não é uma ação do cristão? É um verbo, guardar-se. Então, é uma atitude ativa que o cristão tem que ter. Ele precisa guardar-se, né? E incontaminado significa o quê? Não absorver valores, práticas e que mais? Mentalidades do mundo que são contrárias a Deus. E como é que a gente vai saber? Primeiramente porque nós conhecemos a palavra e também nós temos o Espírito Santo que nos dá o discernimento daquilo que devemos ou não fazer. Não é isso? Né? Então, Jesus foi perfeitamente puro e andou com os pecadores, hein? Ele foi o tempo todo puro. Olha, ele sentou-se à mesa, né, com os publicanos, os cobradores de impostos. Ele sentou-se à mesa lá. Ele também não curou lá os leprosos. Ele teve contato, atendeu os leprosos, conversou com a mulher samaritana, não é? Mas nunca absorveu o pecado deles. Em outras palavras, eu quero dizer que ele estava no meio, mas não misturado. Olha, ele estava lá com eles, mas não se misturou. Presente, né? Mas não contaminado. E também acessível, sempre, sem fazer acepção de pessoas, sempre acessível, atendia a todos, mas não influenciado pelo mal. Nunca se deixou influenciar, né? Por isso, Jesus diz em sua palavra, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, versos 13 e 14. Ora, vê se vocês concordam. O sal só faz diferença quando está em contato, né, com outra substância, enfim. Aí ele faz diferença. E a luz só cumpre o seu papel, a sua função, vamos melhor falar assim, onde há trevas. Não é verdade? Quer dizer, o mundo jaz em trevas e nós temos que cumprir o nosso papel porque nós somos a luz de Cristo aqui na terra. Nós carregamos a luz dele no nosso coração através do seu Santo Espírito. Então, nós temos que cumprir a função de iluminar aqueles que estão em trevas. Ora, Salmos 24, versos 3 e 4, que diz, quem subirá ao monte do Senhor? Também aqui vai falar aqueles que é de mão pura, né? E puro de coração, vai falar essa parte, mas me interessa afinal, aquele que tem mãos limpas e coração puro. Esses subirão o monte do Senhor, nós, aleluia, né? Lembrem-se que a pureza gera equilíbrio nas relações e decisões. Lembra que eu já falei isso, né? Equilíbrio, né, nessas relações aí, das nossas decisões até espirituais. Um coração puro, então, ele nunca se deixa dominar por raiva, ciúmes, ódio, né, rancor, iras, nada de vinganças, nada disso, conforme está em Romanos 12, 18. O que está escrito lá? Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então, nada disso. Entrega que a vingança pertence ao Senhor. Aí, sai dessas prisões de portas abertas. Já falei a beça sobre isso, né? Também um coração puro, sabe o que também vai produzir? Ações que edificam, ajudam os outros. Olha aí, eu já falei isso. Assim, né? Quem é puro
genuinamente no coração, não age com compaixão? Quando vê um irmão necessitado, precisando de algo, sim. E sabe o que mais? Gera frutos que glorificam a Deus. Gálatas 5, 22, 23. Não fala lá? Que nós, até eu disse há pouco, que nós iremos estudar nas próximas aulas. Aguardem, já é a propaganda das outras das aulas que vêm, né? E lá nós vamos estudar o fruto do Espírito. Vocês lembram? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês todos vão ver isso nas próximas aulas, vocês têm que aguardar. Vamos à conclusão da nossa videoaula de hoje? Em semelhança a Cristo, nós devemos buscar o quê? Desenvolver e aprimorar as virtudes da sabedoria que vem do alto, que nós acabamos de ver, começando pela pureza, porque aí as outras todas vão vir atrás, né? Assim, todo cristão, como deve viver? Deve viver no mundo, não foi isso que eu falei? Com um coração totalmente consagrado a Deus, separado a Deus, sem permitir que os valores do mundo contaminem nossa mente, nossas escolhas, olha aí a responsabilidade, né? E também a nossa identidade como cristão e também moldem o nosso coração. Nós não podemos permitir, não, que os valores do mundo moldem o nosso coração, né? A nossa, contamine aí a nossa identidade, nada disso. O Espírito Santo nos ajudará, aleluia, nesse intento de nos guardar incontaminado do mundo, em outras palavras, de nos santificar a cada dia para ir nos tornando mais e mais parecidos com Jesus, que é o nosso referencial de vida espiritual, vida cristã, né? Queridos, fiquem com Deus, que vocês todos possam ter um feliz ano novo, um 2026 cheio de paz, luz, amor, né? E que Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima videoaula. Fiquem na paz do Senhor.